O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a morte que traz a imortalidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, no versículo 54, ele diz, no final do versículo: tragada foi a morte na sua vitória. Jesus pagou um alto preço e assim ele destruiu, como diz lá em Hebreus 2,14, com a sua morte ele destruiu o império da morte. Tragada foi a morte na vitória do Calvário. Deus não fez o homem para morrer. E nesse mesmo versículo 54 de 1 Coríntios 15, a Bíblia fala para nós algo muito especial. O mortal se revestiu da imortalidade. O mortal, eu e você, seres humanos, pós-cinza, mas em Cristo nós temos a ressurreição e a vida, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Como eu falei ontem com você, uma das palavras de Jesus na cruz para aquele ladrão à sua direita, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em Cristo, o homem natural vence a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. E olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Destruiu a morte e trouxe luz à vida, à imortalidade pelo Evangelho. Destruiu a morte e trouxe luz à vida, à imortalidade pelo Evangelho. O homem sempre desejou ardentemente superar a morte, vencer a morte. A natureza humana tem medo da morte, mas Jesus, com a sua morte, aniquilou o império da morte. Frise aí na sua Bíblia, Hebreus 2,14. Ele trouxe a imortalidade, o sonho do homem de viver para sempre, de vencer a morte, ser imortal. Em Cristo nós temos a ressurreição. Por isso, no momento da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, 25, Jesus fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a vida eterna, para sempre com o Senhor Jesus. E por isso, ele pagou um alto preço. Tragada foi a morte na sua vitória. Lá na cruz, quando ele disse: está consumado, ele trouxe a redenção, a salvação, a libertação e a vida eterna. Tragada foi a morte na vitória da cruz. E hoje, rapidamente, eu quero falar sobre a crucificação do Senhor Jesus. Em Mateus 27, a partir do versículo 22, o texto vai falar sobre esse momento glorioso da humanidade, a vitória sobre a morte. É doloroso, foi triste, mas foi o alto preço que Jesus pagou. E algo sobrenatural. No versículo 45 de Mateus 27, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra da hora sexta à hora nona. Ou seja, do meio-dia até às 3 horas da tarde, em Jerusalém, que é um lugar muito quente, de sol muito forte, naquele lugar de sol escaldante, houve trevas. De meio-dia
até as 3 horas da tarde, uma escuridão total. Esse é Jesus. Quando ele nasceu, ele transformou a noite em dia. Quando ele morreu, ele transformou o dia em noite. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu o mundo. Por isso o próprio Pilatos mandou colocar sobre a sua cabeça na cruz: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, o Messias, o desejado de todas as nações, o desejado de todas as nações, o Salvador do mundo. O mundo que estava em trevas viu a luz da graça, do amor, do perdão e da salvação de Deus. E quando você lê aí Mateus 27, o momento da crucificação, Jesus foi preso, Jesus foi julgado no sinédrio, que não tinha poder de julgamento, e por isso ele foi levado até Pilatos. E a gente sabe que Pilatos queria até mesmo soltar o Senhor Jesus. Ele disse: eu não vejo nenhum mal nesse homem, mas a inveja dos religiosos. E na realidade, o propósito de Deus maior que tudo, porque Jesus nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para ascender aos céus e está assentado à direita de Deus, onde intercede por nós. Ele pagou um alto preço. Ele cumpriu a profecia de Isaías 53, que fala: verdadeiramente, ele levou sobre ele as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi espancado, torturado, humilhado, zombaram, debocharam, cuspiram na sua face, chicotearam o seu corpo. Ele passou pela via dolorosa, como é conhecida essa trajetória até o Calvário, carregando a cruz, pagando esse preço tão alto. Mas esse texto de Mateus 27, no versículo 50, fala que lá na cruz ele deu um grito, um brado, um grito muito alto: está consumado. Aí a revelação: tragada foi a morte na vitória. Jesus, com a sua morte, destruiu a morte. Coisa interessante, coisa impressionante, coisa sobrenatural. A sua morte destruiu a morte. A sua morte trouxe essa verdade. O mortal agora é revestido da imortalidade, da vida eterna. Ele destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho. Anote aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10. Ele destruiu a morte e trouxe a vida e a imortalidade. A morte que traz a imortalidade, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele riscou o escrito da dívida que era contrária a nós. Ele triunfou na cruz. Ele pagou um alto preço: a redenção, a salvação, a libertação e a vida eterna. E quando ele deu esse grito do Calvário, o grito da cruz, o brado da vitória, a Bíblia diz que no mesmo instante o véu do templo se rasgou. Está aí no versículo 51 de Mateus 27. Ele deu o brado: está consumado.
E na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento, o véu do templo se rasgou. Por isso lá em Hebreus 10, 19 e 20 fala que nós podemos entrar com ousadia por esse novo e vivo caminho, porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus pelo alto preço. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que no momento em que o véu do templo se rasgou, o texto fala, ainda em Mateus 27, 52, 53, que muitos sepulcros se abriram. Pessoas, olha só o sobrenatural, o poder de Deus em Cristo. Pessoas do Velho Testamento ressuscitaram e começaram a andar em Jerusalém e foram vistos. Por isso houve muita conversão, porque foi o sobrenatural. O dia virou noite, o véu do templo se rasgou, os mortos começaram a andar pelas ruas de Jerusalém. Essa é a morte de Jesus, a redenção, a salvação do homem. E ali, naquele momento, começou o ide. No versículo de número 54 diz que o centurião romano e os soldados que estavam ali, vendo tudo isso, o sobrenatural, a grandeza do Deus vivo, eles disseram: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Um dia, esses soldados voltaram para Roma e eles voltaram com essas boas novas. Por isso é história não apenas da Bíblia, mas é a história da humanidade. Joséfo, que foi um grande historiador, ele relatou essas coisas por causa de homens como esse centurião e esses soldados romanos que estavam ali e viram o dia virar noite, os mortos passeando, olha só, os mortos passeando nas ruas de Jerusalém, o sobrenatural. Por isso Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E logo depois de Pentecostes, a igreja começou, e o firme fundamento da igreja, a pregação mais poderosa da igreja, é que esse Jesus que morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de gesso, de ouro, de prata, feito pela mão do homem. Nós adoramos o Deus vivo. Como cordeiro, ele morreu, mas como leão, ele ressuscitou. Por isso ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus lhe exaltou e deu a ele, Jesus, um nome que se encontra acima de todo nome. Que nessa semana chamada Santa, você entenda que Jesus morreu, pagou um alto preço, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e reina para sempre. E como diz Paulo em Romanos 8:34, aonde ele está agora? Ele está sentado à direita de Deus, onde ele intercede por nós. A sua mãe pode orar por você, a sua esposa pode orar por você, o seu pai, o seu marido, o seu irmão, a igreja pode orar por você. Mas olha só, você tem um intercessor, um sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus, intercedendo pela nossa vida. E ele tem nas suas mãos as marcas do alto preço que ele pagou para a nossa redenção, para a nossa salvação. O grito do Calvário: está consumado. Verdadeiramente ele levou sobre ele as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus vive
e reina. Jesus, o amor, o perdão, a salvação de Deus. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus.